Fala pessoas, sou Daniel Vieira. Estamos começando hoje mais um episódio do Papo Solto. Hoje em um espaço diferente, num ambiente diferente, mas com os mesmos rostinhos de sempre, né? Estamos começando mais um episódio. Antes eu vou deixar que essa jovem faça a abertura dela, porque ela é muito ciumenta. Estou com ciúmes, realmente. Por favor. Olá, meus caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Solto. E, infelizmente, né, Daniel vai encerrar nosso papo. E Sofia não se livrou, né? Achou que ia ser o último. Então, vamos lá. Puxa a vinheta. Vejam, não é um encerramento do ponto de vista pedagógico, porque os podcasts foi uma prática que a gente aplicou nas nossas aulas de geografia, do itinerário formativo, onde as meninas, o grupo dela foi convidado a falar sobre temas diversos, temas gerais, a partir, desde que dentro desses temas tivesse conceitos que a gente estudou na sala de aula, né? Tanto na disciplina de geografia quanto do itinerário formativo. Porém, se quiserem dar continuidade ao podcast com outros temas, outras temáticas, o canal do YouTube está lá, tudo, já tem toda a estrutura para isso, né? Então fique à vontade. A ideia de hoje, meninas e pessoal, é que a gente faça uma roda de conversa, um bate-papo, para que a gente converse um pouco sobre a prática em si do podcast, né? De que maneira o podcast ele trouxe para vocês processo de aprendizagem e assim por diante. Então, assim, de primeiro, como foi para vocês participar desse podcast? Foi uma situação bem interessante pra gente, é algo novo no começo, não vamos mentir, a gente não gostou, porque seria um trabalho muito grande, e também a gente não tinha certeza se ia ter o trabalho da Universidade UNIT, mas foi um trabalho bem interessante, a gente aprendeu coisas novas e pra mim, pra um lado pessoal, eu acho que foi muito bom porque eu tô falando mais com confiança na hora dos trabalhos, entende? Foi algo, eu ainda assim chego aqui nervosa pra poder conversar com o pessoal, mas eu tô com muita mais confiança em sala de aula porque é um público que eu já conheço, pros professores também, então foi uma situação bem legal pra gente. Eu gostei da experiência. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de apresentar as coisas, eu gosto de falar. E então foi uma experiência boa, porque já era uma coisa que eu gostava. Já comparado a mim, eu nunca fui muito boa com comunicação. Eu confesso que na minha primeira vez aqui, eu fiquei muito nervosa. Até agora eu ainda fico muito nervosa para apresentar, porque eu sempre espero que eu me saia muito bem. Mas mesmo assim serviu como aprendizado, foi muito bom ter que trabalhar com esses tipos de tema, até porque a gente precisa ter o domínio dele e é bom para a gente poder trabalhar até na comunicação em sala de aula e no trabalho, no mercado de trabalho, etc. A preparação para os podcasts, para os episódios, fez com que vocês aprendessem além da sala de aula? De que maneira que essa preparação ajudou vocês no aprendizado? Nos assuntos em que a gente debateu nos podcasts, já eram assuntos que a gente tinha conhecimento, por exemplo, desigualdade social, a dinâmica econômica na era digital. E pode repetir a pergunta? Como é que como isso ajudou vocês, né, a aprender além da sala de aula? Além da sala de aula, bom, foi como eu citei, né? Na escola aprendi a falar mais. Também em outros lugares, não só na escola, não só apresentação de trabalho, eu tô falando com muito mais confiança. Fora de sala de aula agora não me vem nada à mente, infelizmente. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, em muitas aulas eu não tô prestando atenção. E aí quando a gente para realmente pra ver, por exemplo, ela fazia o roteiro ou pedia sugestão de tema, que a gente realmente parava pra olhar, estudar aquele tema e poder passar uma coisa verídica para os ouvintes, né? Então a gente realmente parava para entender o que foi explicado na sala de aula, sabe? Esses temas que a gente abordou durante esse meio tempo de podcast, meio tempo não, o ano todo, já foram assuntos que a gente já viu desde o ensino fundamental 1 e até o ensino médio, porque o ensino médio em si já é para revisar todo o assunto que a gente viu nos anos anteriores. Então era só mais para ter mais aprofundamento do tema mesmo. Vocês ficaram livres, né, para escolher quais eram as temáticas, etc. Essa liberdade de vocês escolher os episódios, fazer a edição, vocês acham que essa autonomia maior ajudou vocês no processo ou foi mais difícil ter essa liberdade? Assim, eu como faço roteiros, eu preferi ficar na zona de conforto, que foi realmente só ficar no tema dos livros, entende? Mas sim, ajudou muito na nossa liberdade, a gente conseguiu debater muito mais fácil,
como eu falei, como elas falaram, a gente estava muito nervosa, entende? Então ficou, essa autonomia deixou a gente muito mais leve para apresentar nosso podcast, etc. É justamente o que ela falou, que eu citei antes, tipo assim, a gente teve mais essa liberdade na hora de escolher os temas, tipo, já eram temas fixos dos livros e tudo mais, mas, tipo assim, cada um tinha uma preferência e isso ajudou bastante, tipo, a todos nós nos conhecemos, tipo, o assunto de preferência de cada um. Concordo. E de que maneira, assim, vocês trouxeram convidados, né? Sim. Toda unidade, pelo menos um episódio era Um com convidado. convidado. Como é que essa relação com o convidado ajudou vocês nesse processo? O primeiro convidado, a primeira convidada, ela foi minha cunhada. E se eu não me engano, eu fui com Helena. Não. Eu fui com Letícia. Letícia, infelizmente, saiu do grupo. Como era minha cunhada, eu já tinha uma proximidade, né? Foi bem tranquilo e também foi numa área que ela está estudando, que é jornalismo. Ela prefere fazer jornalismo esportivo, então a gente, no final, debateu mais sobre o lado esportivo para ela. Então foi interessante conhecer o convidado melhor ainda nessa parte de trabalho, etc., que eu não me afundava muito. Eu só me afundo no pessoal dela, etc. Foi bem mais legal. Eu descobri o jeito dela, como ela é profissional, como ela é direita para esse negócio. Sinceramente, ela me serviu como inspiração. Você já quer fazer jornalismo? Jornalismo assim? não, mas tipo, a postura dela me inspirou bastante, no caso, para ela aparecer em tela, assim. Eu acho que nessa questão eu não fui para nenhum que tinha convidado, mas eu acho que isso trouxe mais certeza sobre o que a gente estava estudando, porque um convidado, tipo assim, a gente escolhia pessoas que realmente estavam naquela área, que entendiam do assunto, e ia muito mais além do que qualquer pesquisa que a gente fizesse para trazer para os ouvintes. Eu também concordo. Retomando logo ao segundo convidado que a gente teve no nosso podcast, que foi Rafael Rosa, nosso professor de História. É importante a gente trazer um convidado que saiba o domínio do assunto, porque muitas vezes nós estudantes que estamos apresentando, muitas vezes a gente pode se embaralhar e acabar falando uma informação falsa, assim, a gente nem perceber. E com o convidado, a gente pode receber o direcionamento e o estudo prévio. E, muito bem, o estudo prévio acho que é algo importante, né? Sim. Com o convidado, a gente tem que ter uma preparação muito maior para poder fazer as perguntas, que para mim é um grande desafio, né? E ter um conteúdo, uma base para poder dialogar Sim, com ele. principalmente com o Rafael, né? Já que ele era professor, a gente teria que ter perguntas certas. Não é à toa que no podcast dele estava querendo algo mais futurista, mas ele não... Obviamente, ele é professor de História, estava voltado mais ao passado, estava explicando mais ao passado, não dava certeza sobre o futuro do nosso país, que foi se o Brasil era uma potência ou não. Qual foi o maior desafio que vocês encontraram para fazer o podcast e como é que vocês superaram? Assim? Bom, para mim, no meu caso, como eu falei, acho que todos aqui no caso do nervosismo, né, para poder apresentar, eu como apresentadora principalmente, mas por fora, não teve nada dentro do podcast que me embananou. Foi só por fora com algumas integrantes que às vezes não favoreciam, não queriam fazer, às vezes dava muita dor de cabeça. Foi mais algo do grupo mesmo, não foi nada do podcast, da apresentação, etc. Então vocês viram a importância do trabalho em grupo, Sim, né? Das dificuldades que é trabalhar em grupo, né? Sim. Nenhuma das meninas que estão aqui, tá? Elas, pra falar, né? Elas foram excelentes. A Helena, principalmente, me ajudava bastante em caso de roteiro, postagem, etc. A Sofia também, quando precisava, ela me ajudava. Mas foi outras pessoas que não compareceram. Eu acho que a primeira questão que ela falou sobre o nervosismo, acho que tinha muito esse apoio em conjunto, porque, tipo, sempre tá ali, eu acho que colocando o integrante de todos os podcasts, a gente sempre em uma sala esperando, então tá sempre todo mundo conversando, e isso acalma as pessoas que vão entrar logo em seguida na sala, pessoas que estão saindo da sala depois de um podcast falam que foi super tranquilo. Eu acho que isso ajudou bastante com o nervosismo de todo mundo. Vocês acham que essa proposta do podcast foi igual, foi melhor, foi pior do que aquelas práticas que a gente tem utilizado? Essa proposta, nesse último episódio, seria interessante. Não, com os podcasts de uma forma geral. Você acha que trabalhar os assuntos dessa maneira, com vocês apresentando, falando, convidando, é uma proposta pedagógica, do ponto de vista pedagógico,
igual, melhor ou pior daquelas que vocês estão passando, tem feito na sala de aula? Eu diria que é melhor, porque como a Helena citou, a gente, quando faz o roteiro, quando faz as postagens, a gente aprende sobre o assunto. Por mais que a gente tenha ajuda IA para poder fazer as coisas, a gente lê mais sobre o assunto, aprende mais. Então, eu diria sim que foi melhor, bem melhor. Como ela falou, por exemplo, quando eu ia fazer as postagens que eu montava, eu procurava saber sobre o assunto para poder fazer as postagens referentes. A gente fez uma postagem sobre a ditadura e eu procurei imagens que retratavam sobre esse período, essas coisas. Então, acho que foi bem melhor para o nosso desenvolvimento acadêmico, esse estilo de aprendizado. Uhum. Você falou sobre a IA, né? Sobre a inteligência artificial. Sim. De que maneira foi que vocês usaram para ajudar vocês nesse processo aí? A gente usou... Bom, primeiro, para fazer o roteiro, eu sou a roteirista, né? Para fazer o roteiro, geralmente eu pedia para ele fazer e eu me inspirava naquele com base no estudo do livro e também no que você falava em sala. Em caso de roteiro, em caso de postagem, porque eu também faço roteiro de postagem, eu também utilizava para poder fazer. E também eu gosto de estudar antes de vir para o podcast. Obviamente, eu pedia para ele fazer um resumo. Resumo não, eu pedia para ele dar um estudo completo sobre o assunto, para eu poder ir mais confiante na hora do podcast. Sobre o podcast agora, o que é que vocês acham que deveria melhorar essa proposta, quem sabe, o próximo ano, e o que definitivamente deve ser mantido? Bom, definitivamente deve ser mantido esse apoio que a gente tem da UNIT, né, obviamente, que facilita muito o nosso processo, até porque era pra gente ter postado um episódio, a gente não postou porque teve problema com o áudio, e com esse apoio da UNIT a gente não tem esse tipo de problema. E algo que deve melhorar não me vem à cabeça agora, realmente é só a colaboração do grupo inteiro. Eu também tenho esse mesmo ponto de vista, acho que o podcast está sendo bem essencial para o nosso estudo, principalmente nessa matéria, que não era uma matéria que a gente tinha nos anos anteriores. Então, acho que não tem nada que venha melhorar, não. Tá tudo ótimo. Eu também acho. Você relatou, né, do apoio do CCS, né, que é o Complexo de Comunicação Social aqui na UNIT. Porque o primeiro episódio da gente, vocês gravaram em casa, né? Sim. Então teve todo esse... Como é que gravar aqui dentro da Universidade Tiradentes, dentro do CCS, foi importante? O que é que vocês ganharam, assim, de apoio nesse sentido, né? Só pra dar um adendo, os outros grupos que gravaram em casa, né, porque como eu citei, a gente teve problema com o áudio, a gente não conseguiu postar, então nosso primeiro vídeo foi aqui na UNIT. E bom, o apoio que eles dão, a iluminação, as câmeras, também o áudio, a confiança de saber que se a gente não conseguir editar o vídeo, pode já vir editado, entende? Então teve todo esse apoio por trás, né, das gravações, dos materiais. E o pessoal, né? E o pessoal aqui, também. O pessoal aqui também, sempre muito acolhedor, os Sim, meninos lá que também. gravavam lá no estúdio lá de cima, Acolhedores, educados, ótimos. E pra gente finalizar, certo? Já pra finalizar a nossa conversa, assim, o que mudou em vocês como estudantes, depois dessa experiência com o podcast? Como estudantes, eu comecei a me interessar mais pela matéria integradora. Não era algo que eu tinha muito interesse, vou ser sincera, eu comecei a me interessar mais, comecei a estudar mais, comecei a dar mais valor nas suas atividades que você passava. E, como eu tinha citado anteriormente, comecei a falar muito melhor, muito mesmo. Cheguei em uma situação ao extremo dentro de sala de aula porque eu simplesmente não conseguia falar, mas agora eu consigo muito bem. Muito bom. Eu acho que é isso que ela falou mesmo sobre dar mais importância à matéria, que às vezes a gente acha, porque é integradora, não tem que dar tanta importância, mas é uma coisa que vai fazer a gente passar ou não de ano, então fez a gente perceber a devida importância que a matéria tem e essa coisa da desenvoltura em sala de aula, apresentar trabalhos, coordenar trabalhos também, é isso. Sem contar que a importância de ter mais responsabilidade no que você vai estudar, no que você vai apresentar. Muitas vezes também a importância de estar prestando atenção nas aulas, porque por mais que o tema que você vai escolher no podcast não seja o que vai estar falando em sala de aula, pode lhe servir como apoio, né, para você poder comentar, como uma curiosidade e tal. Então a gente só reforça a ideia de que a escola ela não está exclusivamente para trabalhar conteúdos, Sim. currículos, né? Tem uma outra função social, formação cidadã importantíssima, né? Outras habilidades. Sim. Habilidades da autoconfiança, da autonomia, né?
do pensamento crítico, da responsabilidade. Então, tudo isso a gente conseguiu perceber e eu, como professor de vocês, consigo perceber isso também em sala de aula. Então é isso. Hoje a gente encerra a Daniel, parte pedagógica do Papo Solto, mas não o Papo Solto em si. Repito, né? E ficaria muito feliz em vê-las continuando com esse projeto. Eu teria interesse, né? Eu particularmente teria interesse, não sei se outras pessoas do meu grupo teriam. E só eu queria parabenizar o meu grupo, porque eles foram uma ajuda excelente. Quem ainda participa do nosso grupo foi uma ajuda excelente, Yudi principalmente, que não está aqui presente. Queria parabenizar as meninas, porque foram ótimas para mim. E parabenizar o senhor também por esse projeto que o senhor deu, foi muito bom. Como você havia citado, para autonomia, autoconfiança, etc. Então, muito obrigada a vocês três e a Yudi, particularmente, que não está aqui. Agradeço às meninas, agradeço a Yudi por concordar nessa atividade, por fazer ele presente e fazer ele com dedicação, né? Também agradeço ao Complexo de Comunicação Social, ao professor Alexandre por possibilitar isso, ao pessoal todo da técnica que nos ajudou nesse período, e repito, é o fim da parte pedagógica, Sim. mas que o Papo Solto continue acontecendo, né, enquanto as meninas assim quiserem. Para encerrar, eu vou deixar, já que ela é muito ciumenta, Laís, pela última vez, pedagogicamente falando, que faça o encerramento do nosso episódio de hoje. Pode? Eu queria agradecer a todo mundo, eu queria agradecer aos ouvintes também, né? Porque sem eles, quem seremos nós? Por cada um que compartilhou os nossos posts, por cada um que vai continuar compartilhando, né? Entre outras todas as coisas, muito obrigada por nos assistir. Bom, então foi isso, meus caros ouvintes. Muito obrigada por assistir até o final. E talvez, se o grupo quiser continuar, até a próxima. Até. Valeu.